Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar e deixar uma palavra para a tua meditação. Glórias a Deus, que está na carta de 1 Reis, capítulo 22. Vamos aqui ler essa palavra. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Vamos ler 1 Reis, capítulo 22, verso 1 ao 8, onde nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para encontrar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Porém Josafá disse: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Glórias ao nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, é uma mensagem onde nós vamos aqui nessa noite, nesse momento, onde você estiver ouvindo, nessa manhã, nessa tarde, desse dia, quando você tiver a oportunidade de ler essa mensagem, acompanhar essa mensagem, que Deus, na verdade, nos traz nessa mensagem aqui, a mensagem de grande alerta para todos nós que estamos na presença do Senhor. É interessante essa mensagem quando você lê, você veja a diferença. Quando nós se referimos a respeito à diferença daqueles que andam na verdade, falam na verdade, é aborrecido pela maioria. Aquele que fala a verdade, aquele que anda na verdade é aborrecido pela maioria. Nos nossos dias falamos assim que os crentes mundanos, essa é a realidade, chama esses crentes que andam na verdade de santarrão. Porque na verdade aquele que está de braços dados com o mundo, de braços dados com o diabo, na verdade, que é o Deus desse século, ele nunca se contenta com a palavra de Deus. Ele nunca se contenta com a verdade de Deus para a vida. Por quê? Porque para servir a Deus requer primeiramente renúncia, depois postura e depois dedicação em servir a Deus. Não um dia, não uma semana, não um mês, mas enquanto viver. Essa palavra de Deus aqui, bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. É interessante que nós lemos aqui que
o rei de Israel. Você sabe quem que era esse rei, chamado rei Acabe? O rei, na verdade, que cometeu a maior das abominações por causa de uma mulher chamada Jezabel. Que ela vindo, na verdade, se juntando com esse rei, não pertencendo ao povo de Deus, ela trouxe, na verdade, todas as idolatrias que essa mulher tinha. E ela obrigou o rei a construir altares para os seus deuses em Jerusalém, em Israel. E o rei Acabe se esquece de Deus e vira as costas para Deus, porque o amor dele é tão grande por Jezabel que ele se humilha a tal ponto de não se opor a ela em nada, em nada. E na verdade essa mulher, ela serve a Baal, a Astarote, a Zera e aos demais deuses, na verdade, né? Esses deuses aí que causavam grandes abominações, né? Alguns deles pediam até sacrifício humano para algum desses deuses. Era oferecido. Só que essa mensagem, glórias ao nome de Jesus Cristo, nós lemos aqui que a Bíblia Sagrada começa, na verdade faz a narrativa de uma história que o rei Acabe, na verdade, ele passa 3 anos quieto sem haver guerra. Por que 3 anos Acabe passou quieto sem haver guerra, sem haver confusão entre ele? Você volta no verso 20, capítulo 21, na verdade, de 1 Reis, se você voltar aqui, nessa carta de 1 Reis, capítulo 21, no verso 1 a seguir, a história conta a história de um homem chamado Nabote. Esse pobre homem tinha uma vinha, era a única coisa que ele tinha, o recurso que ele tinha. Só que essa vinha estava no pé do palácio de Acabe. E esse Nabote era aquele tipo de homem zeloso que zelava daquele que ele tinha ganhado. Não deixava nada, na verdade, contaminar, não deixava nada, na verdade, destruir aquilo que tinha recebido, herança, na verdade, naquele tempo. Era algo precioso, e aquele que, na verdade, tinha recebido herança, então zelava dela com todo cuidado, com toda atenção. E esse Nabote era esse tipo que, para trazer, na verdade, a memória daqueles que tinham dado para ele, aleluia, essa herança, quando aquelas mesmas pessoas que deu para ele tinham cuidado, zelava dessa propriedade que eles tinham. Então deixaram para Nabote vai cuidar. Só que essa herança fica no pé do palácio de Acabe. E a Bíblia Sagrada diz que Acabe vem até esse pobre Nabote e diz para ele: olha, eu cobicei a tua herança, eu cobicei, na verdade, a tua vinha. É uma vinha, na verdade, que... Agora você veja que essa vinha, na verdade, não era algo que o rei não pudesse adquirir uma maior do que ela, uma melhor do que ela. É porque quando o coração do ser humano está, na verdade, na maldade, na malícia de querer adquirir qualquer coisa de outra pessoa, ele quer adquirir, na verdade, só por a inveja. Talvez pode não ter beleza, talvez pode não ser a melhor, talvez pode não ser a mais especial, mas quando a inveja está no coração da pessoa, é terrível. E é aí onde Satanás começa a trabalhar na vida e na mente dessas pessoas que são levadas, né, por essas práticas. E a Bíblia Sagrada diz que Nabote, né, cobiça a vinha, ou seja, Acabe cobiça a vinha desse pobre Nabote. E cobiçando a vinha dele, pede para ele: olha, eu quero comprar a tua vinha. Nabote diz: a minha vinha não está à venda. Acabe diz: então eu quero trocar, eu quero que você me dê ela e tu dê outra melhor do que ela. Então você veja que, na verdade, aqui era só inveja. Eu vou te dar outra melhor do que ela. Nabote diz: não está a troca. Então a Bíblia Sagrada diz que esse Acabe, na verdade, era aquele tipo, né, de pessoas mimadas, infelizmente, né, que é dodói, quando não se faz o que ele quer, quando não dá o que ele quer, quando não obedece aquilo que ele fala, a pessoa fica dodói, né? E esse Acabe era esse tipo de ser humano, que mesmo sendo rei, na verdade, se achava dono de tudo, se achava no direito de tudo, mas quando ele se depara com essa situação, ele sabe que ele não poderia tomar essa vinha, porque se ele tomasse essa vinha, todo Israel ia se revoltar contra ele,
porque nesse tipo de negócio ninguém colocava a mão. Só que o que fizeram? A Bíblia Sagrada diz que ele vai para casa, fica triste lá, fica, né, fazendo birra, aonde a sua mulher percebe que ele não quer comer, não quer beber, né, fica ali virado, deita na cama igual aqueles meninos birrentos, né, e não quer fazer na verdade mais nada. A mulher dele, a Jezabel, mulher maligna, como diz a Bíblia Sagrada, pergunta para ele por que ele está daquele jeito. Ele diz: olha, eu queria a vinha do Nabote que está aqui no pé do palácio, mas ele falou que não me dá, ele falou que não me vende, ele falou que não troca por outra, porque, e é o que eu quero, é aquilo que eu quero. A mulher dele diz: então governa tu sobre Israel, levanta, come e bebe, porque eu vou te dar essa vinha, ela será tua. Só que Acabe, a malícia do coração de Acabe é tanta, que ele não se preocupa com a vida do pobre Nabote, daquele pobre homem. Ele estava disposto, na verdade, a ter essa vinha, nem que fosse necessário derramar o sangue desse pobre Nabote, como acontece, de levantar-se falso testemunho contra ele, ele ser apedrejado. Agora veja como que é aquelas pessoas que não temem a Deus, não servem a Deus, mas quando se refere a algo, na verdade, para tentar adquirir, sabe, a atenção, elas usam o nome de Deus. Porque essa Jezabel, essa mulher satânica, ela usou a própria lei, na verdade, do tempo, para trazer acusação sobre esse pobre Nabote. Porque, na verdade, aquele que blasfemasse contra Deus, aquele que blasfemasse contra o rei, pela lei, no tempo, tinha que ser apedrejado, ser morto, porque era dito como maldito. Apenas, não só porque blasfemou contra o rei, mas principalmente contra Deus. Mas Jezabel levanta, a Bíblia Sagrada diz aqui, que se você começar lendo aqui, se você ler do 21, aleluia, do 11 a seguir, a Bíblia Sagrada diz que levanta-se, Jezabel levanta ali uns homens, filho de Belial, filho do diabo, para acusarem Nabote. Eles levantam Nabote, colocam em praça pública e dizem: esse homem, nós vimos ele blasfemar contra Deus e contra o rei. E por causa disso Nabote foi apedrejado. Mas é interessante, querida igreja, meu querido irmão, minha amada irmã, a Bíblia Sagrada diz aqui, 1 Reis, capítulo 21, veja só, 1 Reis, capítulo 21, isso eu quero que você acompanhe comigo, verso 13, né? 1 Reis, capítulo 21, né? Verso 13, diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 21, versículo 13, então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele. Contra quem? Contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e já está morto. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora, aleluia, que já fora apedrejado, Nabote morreu, disse a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual se recusou dar por dinheiro, no porquê Nabote não vive mais. Aleluia, ele é morto. Aleluia. Acabe se levanta com alegria. Se levanta com alegria para possuir a herança que não era dele, aquilo que não era dele. Aí você vê aqui, você lê aqui do verso 20, diz assim, ó, e disse Acabe a Elias. Né? Se você ler aqui o 18, vamos ler aqui o 17, 18, diz assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Judá, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Possuir aquilo que não era dele. Aí você lê aqui o 20, diz assim, ó, e quando Acabe enxerga Elias chegando, que ele tinha Elias também como um grande inimigo dele. Porque toda pessoa que está fora da posição, toda pessoa que está fazendo algo errado, que não agrade a Deus, ela não aceita que alguém venha para ela, trazendo para ela uma palavra que venha de Deus. Porque ela nunca aceita. Todo aquele que está desconcertado, todo aquele cristão, aquele homem, aquela mulher, que não serve a Deus fielmente, serve só por aparência. Quando Deus dá uma palavra, quando ele sabe que Deus usa alguém, ele quer passar longe dessa pessoa. Mas ele que é profeta, que profetiza para ele.
Mas ele quer profeta que profetize, que fale o que ele quer ouvir, que fale o que ele precisa, né? Ouvir. Eu preciso ouvir que Deus vai me abençoar, que Deus tem porta, eu preciso ouvir que Deus vai curar, eu preciso ouvir que Deus vai fazer, mas nunca se quer ouvir um profeta que Deus chame ao conserto, ao arrependimento, a colocar vida no altar. Existe muito em nossos dias esse tipo de pessoa. Infelizmente, existe muitas pessoas que elas são assim. Elas querem, na verdade, o tipo de profeta que profetiza o que elas querem ouvir. Aí aqui a Bíblia Sagrada diz assim, no verso 20, e disse Acabe a Elias, já me achastes, meu inimigo. E disse, achei-te, porquanto te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, a tua descendência, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Asa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocastes e fizestes pecar a Israel. E também, aleluia, a casa de Jezabel, falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a carne de Jezabel, junto ao muro de Jezreel. E aquele que morrer da casa de Acabe, na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Você veja que Deus estava tão irado contra Acabe, que Deus selou a sentença dele, a sentença da sua casa, a sentença da sua família. Por causa da maldade, por causa da dureza do coração dele de não querer ouvir a Deus, mas querer ouvir profetas que agradassem a ele. Aí essa palavra que nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada diz que quase 400 profetas profetizavam para Acabe, dizendo, olha Acabe, vai a peleja a Ramote e Gileade, porque a vitória é tua, tu vai ganhar essa guerra, tu vai ganhar essa peleja, porque essa peleja você já venceu, você já ganhou. Só que o rei de Judá, Josafá, fica preocupado. Peraí, tem alguma coisa errada. 400 profetas profetizando tudo do mesmo jeito, como se fosse ensaiado. Tudo profetizando a mesma coisa. Olha, Acabe, vai porque tu vai vencer. Olha, Acabe, vai porque a vitória é tua. Quer dizer, não pede sacrifício, não pede santidade, não pede um aumento com Deus. É somente isso. Vai porque Deus vai te abençoar. Não pede postura, não pede temor, não pede reverência. Não pede fidelidade. Que Deus é esse? Que deixa, na verdade, essa pessoa que diz que serve a ele viver do jeito que quer, fazer o que quer, na verdade, e depois acha que tem, na verdade, esse Deus tem que estar disposto a trabalhar por essa pessoa. Acabe era esse tipo de pessoas que achava que, pela sua posição, uma pessoa cheia de misericórdia, eu sou bonzinho, então nada vai acontecer comigo, eu sou isso aqui, eu creio em Deus e está tudo bem. Só que não é dessa forma que funciona. A Bíblia Sagrada diz que aqui, na verdade, 3 anos, quase 3 anos, entre Israel e a Síria não houve nenhuma guerra, porque nesse período, quando Acabe ouve a resposta, a mensagem de Elias, ele teme. E por causa desse temor, ele começa, na verdade, meio que tomar cuidado aonde ele vai, o que ele vai fazer, entendeu? As decisões que ele vai tomar, porque ele sabe que Deus é justo, que Deus não dá a sua palavra e a palavra de Deus cai por terra. Deus dá a palavra, ele cumpre aquilo que sai da boca dele, é aquilo que diz em Isaías, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer tudo aquilo que eu quiser que ela faça, ela vai fazer. E aqui a Bíblia Sagrada diz que depois vem o mensageiro, glórias a Deus, 2 Reis 22:13, assim, ó, e o mensageiro que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas, a uma profetiza coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Esse é o verdadeiro profeta. Esse é o profeta que não está preocupado com quem vai receber a palavra, se vai aceitar ou não.
O verdadeiro profeta, ele profetiza aquilo que Deus manda. O profeta de Deus, ele não faz curva na sua palavra, porque ele está, aleluia, na presença de Deus, e ele é mensageiro de Deus. Como mensageiro de Deus, ele fala aquilo que Deus manda. Só que o mais interessante, quem que eram esses 400 profetas de Acabe? Quem eram eles? Então disse, aqui nós vamos ler do 17 a seguir, não, vamos ler do 16 a seguir. E o rei disse, até quantas vezes? Melhor dizendo, vamos aqui ao 14, para você entender a revolta do rei Acabe. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que tudo que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramot de Gileade, a peleja, ou deixaremos ir? E ele lhe disse, sobe e será próspero, porque o Senhor a entregará na tua mão. Micaías, na verdade, imitou os profetas que estavam profetizando, porque era o que Acabe queria ouvir. Só que Micaías fala, na verdade, com um tipo de deboche, porque era o que o rei queria ouvir. Ele queria ouvir palavra que agradasse o seu ego, que afagasse, na verdade, trouxesse um afago, na verdade, para ele, porque já que ele era dono da vida dele, ele queria, na verdade, um Deus que fosse sujeito às vontades dele. Só que quando Micaías entrega essa mensagem, ele percebe que Micaías fala ali num tom de deboche. Então, aqui no 16 ele diz, e o rei disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor. Você veja que aqui, na verdade, o falso cristão, o falso servo, é interessante, ele sempre vai achar que o Senhor vai estar sujeito a ele. Ele sempre vai achar que o Senhor está submisso a ele. Ele nunca vai querer estar submisso ao Senhor, mas o Senhor tem que estar submisso a ele. É como nos nossos dias também. Muitas pessoas que dizem servirem a Deus, mas o Deus que eles servem é um Deus que ele manipula. É um Deus que, na verdade, eles falam e esse Deus obedece. É um Deus que eles colocam, na verdade, a sua vontade tem que estar na frente da vontade de Deus. A vontade de Deus para essas pessoas não é soberana. Soberana é a vontade dele. Então Micaías aqui. Então disse ele, via todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm Senhor, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal? Ah, meu Deus do céu. Aí prossegue a mensagem, então disse, o Micaías assim, então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramot de Gileade? E um dizia desta forma e outro de outra forma. Quem dizia? Quem dizia? Os profetas que estavam profetizando na boca de Acabe, na verdade, todos falavam a mesma coisa. Então aqui diz a palavra do Senhor, do 21. Então saiu um espírito, preste atenção. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe fez uma pergunta, como você induzirá? Preste atenção, no 22. E disse ele, quem? O Espírito disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O profeta de quem? De Acabe. Eu sairei e serei um espírito na boca de todos os seus profetas. Os profetas que estavam profetizando para Acabe aquilo que ele queria ouvir, porque não era um profeta de Deus, era um profeta do homem. Então Deus autorizou dizendo, vai, porque você ainda vai prosperar. É a perdição de Acabe, porque ele vai para a peleja. Se você ler, a Bíblia fala que o pobre Micaías ainda foi preso, e o rei dá uma ordem dizendo, sustentem ele com pão de amargura, ou seja, apanhando até o rei voltar. Só que Micaías, aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que conhece a Deus, ele não tem medo de falar.
independente se a pessoa vai aceitar ou não, independente se a pessoa vai querer essa palavra ou não. Porque o mais interessante, nós temos que entender, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, para falar o que Deus manda, e não o que a pessoa quer ouvir. Porque nos nossos dias tem muitas pessoas mimadas, infelizmente, dentro da igreja. São pessoas que elas acham que pode mudar o curso da palavra. Elas acham que pode mudar, na verdade, a forma de Deus agir. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor, então Deus tem que falar o que eu quero. Ele se coloca acima de Deus, é como se Deus fosse o servo dele. Ele nunca quer ser servo de Deus. Ele sempre quer que Deus esteja a serviço dele. E busca profetas. Profetas que profetizam o que quer ouvir. Profetas que falam somente aquilo que eu quero ouvir. Esses profetas, na verdade, são profetas do diabo. Aquele profeta que foge da direção de Deus. Aquele profeta que não profetiza a verdade. E você que não quer ouvir a verdade, entenda uma coisa. É como Jesus disse para o judeu. Você tem por pai o diabo, porque sempre está disposto a ouvir o que ele tem para falar e não o que Deus manda. Essa é a mensagem de Deus para o meu coração e para o teu coração. E aqui o mais interessante é que nessa palavra Acabe sentiu a amargura, sentiu o gosto da derrota. Não só ele, porque daqui dessa história para frente começa, na verdade, o martírio, ou seja, não o martírio, né? Começa, na verdade, o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. E para a minha vida e para a tua vida, meu querido irmão, não será diferente. Não pense que você se escondendo atrás de mensagens falsas, porque o teu ego, na verdade, procura esse tipo de mensagem, Deus vai te poupar. Não pensa, você que se esconde, na verdade, querendo somente palavras que te agradem e não que Deus manda. Cuidado, porque Deus não é brincadeira. Deus não é brinquedo para você brincar com ele. Ou você se converte, ou eu me converto, ou o juízo de Deus virá sobre as nossas vidas. Ou você ouve a palavra que Deus te manda, ou Deus trará juízo sobre a tua vida, sobre a tua casa, e esse juízo será sem misericórdia, porque se você cair nas mãos do homem, Deus pode te livrar. Se você cair nas mãos do diabo, Deus pode te livrar, mas se você cair na mão de Deus, não tem quem possa te tirar de lá. Não tem quem possa te resgatar. Então busque a Deus enquanto é tempo. Ouça a palavra de Deus enquanto é tempo. Deixa os falsos profetas para lá e procure ouvir a verdade da palavra. Ou coloca a tua vida diante do altar. Coloca a tua vida na presença do Senhor e se arrependa enquanto é tempo, porque Deus é misericórdia. Mas a misericórdia, diz a Bíblia, que ela triunfa do juízo. Ela triunfa do juízo. O juízo é a base de todas as coisas, o juízo de Deus. Se você quer misericórdia, você tem que olhar para Deus e saber que Deus é justo, que Deus não vai deixar passar, na verdade, essa tua conduta de achar que você é o dono da tua vida, que você faz o que você quer, que você vai para onde você quer e está tudo bem. Que a mensagem é você que faz, é você que cria. A mensagem é você, na verdade, que escolhe o que você quer ouvir. Você até pode escolher, mas você não pode comprar a Deus. Você não pode enganar a Deus. Então, arrepende enquanto é tempo, porque esse é o dia de Deus para mim e para você. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Tem muitos falsos profetas aí profetizando que Deus falou, sem que Deus não falou nada. Tem muitos falsos profetas aí dizendo que Deus mandou e Deus não mandou nada. Tem muitos falsos profetas aí dizendo: "Eis meu servo que eu estou contigo, minha serva eu estou contigo", mas são crentes consertados, não tem vida no altar, é uma vida mundana de ímpio e ainda acha que Deus tem que estar com ele, que Deus tem que fazer a vontade dele. Conserta-te, arrepende-te enquanto é tempo, porque a misericórdia de Deus ainda prevalece, mas um dia, se tu não te arrepender, o juízo virá e vai te pegar e você não vai ter para onde correr, não vai ter quem possa te salvar desse dia, porque você está brincando com aquele que não pode brincar, com aquele que não aceita brincadeira, da minha parte nem da tua parte. Que Deus abençoe a tua vida. Medita na palavra, busca o Senhor enquanto pode achar, arrepende-te enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus. Se você recebe profecia, examina se o profeta é de Deus mesmo. Se é um profeta que tem vida no altar. Se é um profeta, na verdade, porque se o profeta, ele pode até profetizar bênção para a tua vida. Se a tua vida estiver no altar, se a tua vida estiver dedicada na presença de Deus, em verdade, fidelidade, temor e obediência, assim, o profeta pode profetizar, glórias a Deus, aleluia. Mas entenda, quando a profecia vem sempre falando que está tudo bem, que está tudo mil maravilha, que Deus está contigo e você não tem buscado a Deus, você não tem se consertado, não tem colocado a tua vida diante do altar, cuidado com esse tipo de profecia. Cuidado. Porque do mesmo jeito que esse Espírito colocou na boca daqueles 400 profetas de Acabe,
Tem muitos profetas em nossos dias, muito mais de 400 profetas, que são falsos profetas, e quem usa eles é Satanás, é espírito de engano, e você que não estiver vigiando, vai receber dessas mensagens, e vai massagear o teu ego, você vai se inchar dizendo, Deus está comigo, eu estou desconcertado, mas Deus fala que me ama, Deus fala que está comigo, e vai tudo bem, vai caminhando dessa forma. Quando chega um profeta verdadeiro para profetizar para você, você não aceita, porque na verdade é sempre dessa forma. Quando nós temos profeta que profetiza o que eu quero ouvir, porque eu quero um profeta que profetiza o que não quero ouvir. Não é verdade? Mas a diferença, o verdadeiro, ele fala segundo a voz de Deus, segundo o que Deus manda. O falso profeta, ele fala segundo aquilo que Satanás dá para ele, para que ele, na verdade, conduza essa pessoa no engano, na mentira, até ele se encontrar com a morte e perder a sua salvação. Medita na palavra de Deus, que Deus abençoe a tua vida, Deus te ilumine e te enriqueça com sabedoria e graça, em nome de Jesus Cristo. Vou parar por aqui, mas que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família. Medita na palavra do Senhor Jesus e busque Ele enquanto você pode achar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe.